Se você já saiu de uma sessão de trade com aquela sensação pesada no peito, essa sensação de saber exatamente o que deveria ter feito, mas mesmo assim ter feito o oposto, esse vídeo é para você. Hoje eu vou falar sobre uma dor real do trader, uma dor silenciosa, que não aparece no gráfico, mas destrói a confiança de dentro para fora. Já deixa o like agora e se inscreve no canal, porque esse tipo de conversa quase ninguém tem coragem de fazer, e ela pode mudar a forma como você se enxerga no mercado. Antes de qualquer coisa, eu preciso deixar isso claro. Eu não sou psicólogo. Tudo o que eu vou falar aqui vem da minha experiência real como trader. De erros repetidos, de frustrações acumuladas, de momentos em que eu sabia exatamente o que precisava fazer e simplesmente não conseguia fazer na hora. Isso aqui não é teoria, é vivência. Existe uma dor que só quem opera entende. Não é a dor do loss, não é a dor de um dia ruim, é a dor de sentar na frente do gráfico, sabendo as regras, conhecendo o plano, entendendo o contexto, e mesmo assim, clicar antes da hora. Forçar uma entrada e ignorar um limite que você mesmo definiu. Depois, quando tudo termina, vem o pior momento. Não é olhar o saldo, é olhar para si mesmo e pensar, por que eu fiz isso de novo? Essa dor corrói o trader aos poucos. Porque o problema deixa de ser o mercado e passa a ser você. Você começa a duvidar da própria capacidade, da própria disciplina, da própria força. Você não pensa que errou uma operação. Você pensa que é fraco, que não tem controle, que talvez não nasceu para isso. E esse tipo de pensamento é muito mais perigoso do que qualquer sequência de perdas. O mais cruel é que na maioria das vezes o trader não erra por falta de conhecimento. Ele erra mesmo sabendo, ele erra consciente. Ele olha o gráfico e sabe que deveria esperar. Ele sabe que aquela entrada não é ideal, ele sabe que deveria parar, mas alguma coisa dentro dele empurra o dedo. E quando percebe, já foi. E quanto se repete, mais pesada fica a relação com o trade. Eu vivi isso por muito tempo. Eu era extremamente organizado no papel. Tinha regra, plano, limite, gestão, mas no tempo real surgia outra versão de mim. Uma versão ansiosa, apressada, tentando resolver tudo rápido. Eu prometia que ia fazer diferente na próxima sessão, e na sessão seguinte repetia exatamente o mesmo padrão. E o que mais machucava não era perder dinheiro, era perder o respeito por mim mesmo. Isso cria um conflito interno muito grande, porque você passa a viver como dois traders diferentes. Um que sabe o que fazer, e outro que executa. E quando esses dois entram em conflito, nasce a autossabotagem. Você começa a operar tentando compensar erros passados, tentando provar algo, tentando se redimir. E operar tentando se redimir emocionalmente quase nunca termina bem. Com o tempo, eu entendi algo que mudou completamente a minha relação com o mercado. Execução não falha por falta de conhecimento, execução falha por excesso de pressão interna. Quanto mais você se cobra para acertar, mais o corpo entra em estado de urgência. E quando o corpo entra em urgência, o cérebro para de acessar aquilo que você sabe e começa a agir por impulso. Você não falha porque não sabe. Você falha porque está tentando demais. Tentando recuperar, tentando provar, tentando acelerar um processo que não aceita pressa. E quanto mais você tenta controlar tudo, menos controle você tem. A primeira mudança real aconteceu quando eu parei de exigir perfeição na execução. Em vez de entrar na sessão com o pensamento hoje eu não posso errar, eu comecei a entrar com o pensamento hoje, eu vou respeitar uma regra simples. Uma só. Às vezes era esperar o sinal completo. Às vezes era parar após determinado limite. Às vezes era simplesmente não operar fora do horário. Eu reduzi o compromisso para algo possível, não heróico. Antes da sessão, eu comecei a fazer algo muito simples. Eu me perguntava, o que pode me fazer errar hoje? Pressa? Raiva? Ansiedade? Expectativa? Só de reconhecer isso, eu já ficava mais atento. Eu parei de fingir que estava sempre bem. Eu passei a aceitar que existem dias em que a mente não colabora. E nesses dias o objetivo não é performar, é não se machucar. Durante a sessão,
Eu criei pausas obrigatórias. Não pausas longas, mas micropausas. Levantar da cadeira, respirar fundo, tirar o olho da tela por alguns segundos. Isso parece simples, mas quebra o piloto automático. Porque o erro quase sempre acontece quando você entra em modo automático, não quando está consciente. E depois da sessão, eu parei de analisar o resultado antes de analisar o comportamento. Em vez de perguntar quanto eu ganhei ou perdi, eu comecei a perguntar, eu fiz o que combinei comigo. Essa pergunta muda tudo, porque ela tira o foco do dinheiro e coloca o foco na integridade. E integridade é o que constrói confiança interna. Aos poucos, algo começou a mudar. Não foi imediato, não foi bonito, mas foi real. Eu comecei a errar menos não porque fiquei melhor tecnicamente, mas porque fiquei mais honesto comigo mesmo. Eu parei de me sabotar, tentando ser alguém que eu ainda não era. Eu passei a operar dentro do meu nível emocional, real, não do nível que eu idealizava. Se você sente essa dor de saber o que fazer e não conseguir fazer, saiba que o problema não é falta de capacidade. O problema é excesso de cobrança e pouca estrutura emocional. Você não precisa de mais informação. Você precisa de menos pressão. Você não precisa tentar mais. Você precisa tentar melhor. Consistência não nasce quando você acerta todas as operações. Ela nasce quando você começa a confiar e vai se respeitar mesmo quando errar. O dia em que você parar de se agredir mentalmente por cada falha, é o dia em que sua execução começa a melhorar de verdade. Se esse vídeo falou com você, deixa o like, comenta se você já passou por essa sensação de se sabotar, mesmo sabendo o que fazer. E compartilha com alguém que vive esse conflito silencioso. Às vezes, saber que você não está sozinho já é o primeiro passo para parar de se destruir por dentro.